Hoje nós vamos falar sobre aglomerados urbanos e megacidades. Esse é o último capítulo, o último vídeo da série Os 6 sistemas que têm que ser reinventados. Só fazendo uma recapitulação, a gente acredita que existam 6 sistemas no mundo de hoje que chegaram ao seu final, já atingiram o seu ponto no ciclo e devem ser reinventados e vão ser reinventados no futuro médio para longo prazo. A gente falou sobre o sistema financeiro, a gente falou sobre ecologia, a gente falou sobre saúde, a gente falou sobre consumo, a gente falou sobre desigualdade social e hoje falaremos dos aglomerados urbanos e das megacidades. Então fica comigo, por quê? Porque a gente vai falar sobre alguns números, a gente vai quantificar o tamanho do que a gente está vivendo no mundo, em termos desse assunto, e depois a gente vai falar sobre uma luz no fim do túnel que surgiu, que vai ser muito bom e que talvez a gente nem tenha se dado conta que apareceu. Então vamos começar, falando sobre números. Hoje somos 7,7 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra. Imagina, 7,7 bilhões. Em 2050 cresceremos 2 bilhões, seremos 9,7. Em 2100 seremos nada mais, nada menos que 11,2 bilhões de pessoas. 1 em cada 8 habitantes da Terra vive numa cidade com mais de 10 milhões de habitantes. A maior cidade do mundo está na China, é Chongqing. Espero que essa pronúncia esteja correta. Ela tem por volta de 30 milhões de habitantes. A maior aglomerado urbano do mundo é Tóquio, com 37 milhões. E só para curiosidade, São Paulo é o 12º aglomerado urbano do mundo. São Paulo tem 21 milhões, ou seja, conjunto de cidades. Aglomerado urbano é um conjunto de cidades onde você não tem muita certeza de onde termina uma e começa a outra. Isso é uma coisa só, obviamente, né? O que chama mais atenção, além desses números, é a densidade demográfica. São Paulo, por exemplo, o aglomerado urbano de São Paulo, ele tem 7.701 habitantes por quilômetro quadrado, 1 por 1 quilômetro. Então imagine 7.700 pessoas vivendo em 1 quilômetro quadrado. Vamos para o extremo agora. Dhaka, que é a capital de Bangladesh, por quilômetro quadrado tem 29.401. Ou seja, essa situação ela não é sustentável. Essas grandes cidades, elas trazem muito risco, e talvez o maior risco seja a saúde, vis-à-vis o que a gente está vivendo hoje, quer dizer, o alastramento das moléstias, a própria situação de higiene, né? Além e sem falar, por exemplo, da violência urbana, sem falar, por exemplo, da competitividade que muitas vezes deixa as pessoas malucas. E tem desafios também. E os maiores desafios, eles são de infraestrutura. Por quê? Porque é basicamente impossível você fazer com que a infraestrutura e os serviços acompanhem o crescimento da população. Não dá para continuar desse jeito e alguma coisa tem que ser feito. E acho que, sem querer, talvez, nós tenhamos achado uma saída. E foi com o coronavírus. O coronavírus, ele trouxe uma cultura, ou nos obrigou a praticar uma coisa, melhor dizendo, que é o trabalho de casa, para quem pode trabalhar de casa. Quando você fala em megacidade, quando você fala em aglomerado urbano, eles se formaram por quê? Emprego. O emprego está lá. Então todo mundo vai morar, todo mundo vai viver, todo mundo trabalha no mesmo lugar porque as oportunidades elas são maiores. Se eu não preciso ir para aquele lugar, obviamente a concentração de pessoas vai diminuir. E o coronavírus, com o home office, ou com o trabalho, teletrabalho, ou trabalho de casa, o que ele nos ofereceu? A possibilidade de que o onde não é tão importante como o que. Então, o que você entrega, o que você faz, o que você realiza, passa a ser muito mais importante de onde você está. E também importante a capacidade sua de se relacionar com as pessoas. A ponto de grandes empresas e pequenas empresas já estar pensando no home office ou no trabalho de casa como uma coisa constante, uma coisa que não vai cessar de existir.
Isso é muito, muito importante. Por quê? Porque vai tirar as pessoas dos grandes centros, as pessoas vão ter a qualidade de vida mais elevada, porque vão poder fazer outras escolhas trabalhando de casa. Isso vai diminuir os riscos na saúde, vai diminuir a violência também, vai oferecer, como eu disse, uma qualidade de vida melhor. E os desafios da infraestrutura, eles também podem ser diluídos, podem ser dissolvidos. Eu não preciso mais investir em tanta infraestrutura num lugar só. Bacana, né? A gente nunca pensava. Por isso é que sempre há oportunidades. E eu tenho certeza que essa cultura ela veio para ficar e o nosso novo normal vai considerar isso muito, 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 de uma maneira muito cuidadosa. Então, esse é o sexto sistema, megacidades, aglomerados urbanos, e talvez o coronavírus seja a luz que a gente estava esperando no final do túnel. Eu espero que você tenha gostado dessa série. A finalidade dessa série foi não assustar ninguém, mas preparar para as transformações que certamente nós vamos enfrentar nos próximos anos. Isso é muito bom, porque nós vamos ter mais qualidade de vida, nós vamos ter mais igualdade social e nós vamos ter muito mais saúde nesse planeta. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!